Paz do Senhor. A paz, meus amados, uma boa noite. Boa Deus noite. abençoe. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Espero que tenham tido um domingo abençoado na presença do Senhor. Mais um culto da família, né? Um culto gostoso, um culto onde a gente pode compartilhar de uma palavra maravilhosa vinda do trono com cada um de vocês. E estamos com saudades, mas vamos levando, né? Já vamos estar juntinho aí. Nós aqui hoje e vocês aí na casa de vocês, cultuando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, esse culto, Pai, mas essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua presença, Pai. Pai, de podermos cultuar, Senhor Deus. Paizinho querido, muito obrigado pela vida de cada um desses irmãos que estão junto conosco, Senhor Deus, nesse momento, Pai, para falar, para ouvir um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus. Pai, eu quero agradecer por cada família, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos fazer uma pequena reflexão, está no livro de 1 Samuel, por gentileza, quem estiver com a Bíblia, quem puder abrir, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 7. Vamos fazer uma pequena reflexão e é uma palavra também bem conhecida, é um versículo bem conhecido. 7, do 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram, até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Aqui a palavra diz que enquanto Samuel, ele oferecia holocaustos, enquanto Samuel ofertava, né? Deus pelejava por ele e por todos os de Israel contra os filisteus. Então, aqui eu vejo como nos dias de hoje, né? Enquanto nós estamos aqui cultuando, engrandecendo o nome do Senhor, falando do amor de Deus, enquanto nós estamos aqui dando a nossa oferta, Deus tem pelejado por nós. Por tudo que temos passado, Deus tem pelejado por nós. E quando ele diz aqui que até aqui nos ajudou o Senhor, é uma realidade tão linda, porque até aqui realmente Deus tem nos ajudado, tem nos amparado, tem suprido todas as nossas necessidades, tem nos guardado do olho do homem mau, não é? Então eu quero nessa noite deixar isso para vocês. Acalma o teu coração. No verso 13 diz assim: assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Então Deus está conosco todos os dias. Em várias passagens que você vê na Bíblia diz: Deus é contigo todos os dias. Eu quero isso que você guarde no seu coração. Eu sei que você aí deve estar passando um certo, né, uma certa peleja, vamos pôr assim, né, contra essa pandemia que está se passando, contra algo de desemprego, contra o financeiro, mas acalma o teu coração, isso vai passar, porque é Deus quem peleja por você. Amém? Que Deus guarde a vida de vocês. E nesse momento vamos orar pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos, né? E depois louvarmos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus bendito e tremendo que nos ajuda, nos ajudou até agora e vai continuar nos ajudando sendo conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro agora apresentando, Senhor Deus, a cada um, Pai, que tem a sua oferta, Pai, apresentada, Senhor Deus, como propósito, como gratidão, Pai, ou até mesmo como um pedido, Senhor Deus, uma súplica. Paizinho querido, eu quero pedir uma bênção especial sobre os teus filhos agora, Senhor. Pai, de tal forma, Senhor Deus, para os dizimistas, aquele que devolve o seu dízimo no dia de hoje, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando o seu celeiro, abençoando a sua vida financeira, repreendendo todo devorador, migrador da vida financeira do teu povo. Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos nessa noite, né, mais uma vez, com o nosso
grupo de louvor. Vamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, amém? Amém. Aleluia! Que você possa sentir o Espírito Santo soprando sobre você nessa noite, amém? Sopre sobre nós a sua vontade, o seu querer. Amém? Aleluia. Aleluia. Que você possa ter a certeza de que Deus conhece tudo que você está passando, que você está vivendo, e não é hora de parar. Ainda que o desânimo venha, saiba que Ele é contigo e Ele está cuidando de tudo. Amém? Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Posso
conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Não é hora de parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Um louvor abençoado. Já agradecendo a Mari, agradecendo ao João Pedro, ao Rodrigo, que tem nos ajudado em todo o culto. Que você pode ter sido tocado por esses louvores. E agora nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Amém? Pegue a sua Bíblia no seu iPhone, no seu tablet. Abre em Tiago, capítulo 4. Amém? Se você já abriu, acompanhe junto comigo essa leitura do versículo 13 ao versículo 17. Eia, agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. No 14 diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. No 17 diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Que Deus possa falar contigo assim como falou comigo nessa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai,
Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te glorificamos e te agradecemos. E nesse instante nós compartilhamos da tua palavra. E o que nós lhe pedimos é que seja o teu Santo Espírito a falar conosco, Senhor. Abra assim os nossos entendimentos, abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração e tira, meu Pai, toda a seta, tira todo o laço, toda a venda que poderia impedir da tua palavra ela entrar em nossos corações e fazer morada. Porque o que nós desejamos é isso, é que a tua palavra venha, faça morada e nos corrija, e nos capacite e nos eduque de acordo com a tua vontade e o teu querer. Assim lhe peço, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Essa carta de Tiago, ela tem assim uma certa diferença em relação às cartas que Paulo, muitas vezes fez. Paulo normalmente direcionava as cartas. Foi cartas para Efésios, para os Hebreus, para Gálatas, para Timóteo. Tinha uma direção específica. E essa carta de Tiago, e esse Tiago era irmão de Jesus, ela é para várias pessoas. Ela não tinha um destino específico. Ela era para aquelas pessoas que tinham se dispersado, era para os crentes dispersos. Depois que houve a morte e ressurreição de Cristo, muitos dos judeus se dispersaram também. E principalmente essa categoria. Ele estava trazendo essa palavra para aquela categoria dos judeus que eram os mercadores, eram os comerciantes. Por quê? Naquela época, assim como hoje, o judeu ele tem uma habilidade tremenda nessa área comercial. Até hoje, se você vê, todos os grandes negócios, quem fazem são os judeus. Ele tem essa habilidade dada por Deus para eles. E nessa época não era diferente. Os judeus dominavam as ações comerciais naquela época. E o que acontecia? Com esse domínio do judeu, o romano ficou assim invejoso com a prosperidade do judeu nessa área e começou a perseguir os judeus. E aí houve uma dispersão. Eles que estavam ali em Israel começaram a ir para outros lugares, outros a fazer planos para ir para outros lugares. E aí vem essa carta de Tiago orientando eles como deveria ser feito, porque ele viu que muitos estavam fazendo de maneira errada. Eles eram crentes em Cristo Jesus, eles eram tementes a Deus, mas na teoria, porque na prática eles faziam tudo de acordo com a vontade deles mesmo. É como se fosse um ateu, não ligava para nada do que ia se fazer antes consultando a Deus. E aí vem esse texto, no versículo 13, olha o que ele diz: "E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos." Então o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam fazendo o plano para a vida deles. Olha, nós vamos em tal lugar, nós vamos ficar um tempo lá, e ali nós vamos contratar pessoas, nós vamos comercializar, e nós vamos ganhar muito dinheiro ali. Era o desejo do coração deles, era o plano deles. E não é errado você fazer planos. A Bíblia diz que nós temos que fazer planos. O errado é a forma como nós conduzimos. Nós somos crentes e conduzimos, às vezes, algumas situações sem passar para Deus todo o projeto. Nós fazemos os projetos e depois a gente vê se vai dar certo ou não. E muitas vezes a gente fala, agora, se Deus puder me ajudar, e a gente coloca na mão de Deus algo que nós planejamos sozinhos. Foi isso que estava acontecendo nessa região, nessa situação, e essa carta vem para isso, para fazer com que o crente se amolde aos conceitos de Deus, que ele não sofra pelas suas ações. E é isso que nós, muitas vezes, sofremos também pelas nossas ações. Quem de nós já não fez alguns planos e depois que já está na metade dos planos, ou talvez até no meio dele, no final, e às vezes as coisas acabaram não dando tão certo, a gente fala, mas se Deus quiser, podia dar certo, oh Deus me ajude, oh Senhor, venha ao meu socorro. E Deus vem, porque a misericórdia dele é muito grande, a misericórdia nos atinge. Mas se tem uma forma correta de fazer as coisas, por que nós não vamos fazer dessa maneira? É isso que Tiago estava dizendo para eles, olha, faça da maneira correta. Por quê? Primeiro que vocês não sabem nem se vão estar vivos. Olha o que ele fala no versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então muitos faziam planos, mas não sabem nem se vai estar vivo amanhã.
Não sabe nem se Deus vai conceder essa graça dele poder administrar ou poder desfrutar daquele plano que ele está fazendo. E aí Tiago dá uma repreensão, mas de uma forma a induzi-los a fazer a coisa correta, a deixar Deus ser senhorio da vida deles. E quantos de nós já não caiu nesse erro de você formar um plano e correr atrás desse plano, correr atrás daquele objetivo, né, se esforçar, trabalhar, fazer acontecer e não colocou na mão de Deus primeiro. Aí depois a gente vai e busca o socorro em Deus se a coisa não deu certo. E se deu certo, muitas vezes, pior ainda, a gente nem agradece a Deus. E é isso que Tiago está falando aqui de uma maneira muito clara, para que eles entendessem que se eu sou de Cristo, se eu tenho Deus comigo, eu tenho que colocar tudo na mão de Deus. Eu não devo colocar, agora eu estou com uma situação de doença, vou colocar na mão de Deus. Agora eu estou com uma situação de problema na minha parte financeira, vou colocar na mão de Deus. Agora eu estou com um problema na minha casa, na forma conjugal que eu estou tendo, eu vou colocar... Não, tudo coloca na mão de Deus. Coloca os seus... tenho um objetivo, né? Hoje um rapaz está querendo casar, está noivo, está buscando ainda uma noiva. Antes de mais nada, coloque na mão de Deus. Vai casar, tem a data, sente com a sua noiva, coloque na mão de Deus todos os seus projetos, como é que você vai querer a festa, como é que você vai querer a cerimônia, como é que você vai querer que seja a sua lua de mel, coloca tudo na mão de Deus. Por quê? Deus vai, dentro dos caminhos, Ele vai aplainando e vai te dando a direção do que Ele quer para a sua vida. Porque se a nossa vida, a gente falar, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu falo isso, eu tenho que viver isso. E o que estava acontecendo com os crentes daquela época, e acontece com os crentes de hoje, na prática nós falamos, não, tudo está na mão de Deus. Só que na hora de a gente fazer alguns planos, nós somos ateus, porque a gente faz tudo de acordo com a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo. E não colocamos na mão de Deus. E aí ele dá essa orientação, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou faremos aquilo. Olha o que Tiago está dizendo, olha, primeiro, se Deus quiser. E isso virou um jargão tão grande na nossa sociedade, na nossa cultura, que para tudo hoje as pessoas falam, se Deus quiser, até para atravessar uma rua, se Deus quiser eu vou atravessar a rua, se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser, mas na verdade... Isso é um jargão que virou uma forma de expressão sem conteúdo. Por quê? Quando eu falo se Deus quiser, é porque eu já coloquei na mão de Deus, já meus planos todos eles Deus já sabe, e aí eu vou falar, Senhor, está nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, esses planos vão adiante. Se o Senhor não quiser, me dê paz, para que eu não fique frustrado. É isso que Tiago estava ensinando a eles, e é isso que está ensinando para nós, para que nós não venhamos a usar esse jargão como uma forma natural, não. É um poderio tão grande, é um poder tão grande que nós temos a nosso favor, de quando nós entregamos um projeto para Deus, e nós oramos, Senhor, vamos supor que você quer trocar de carro, Senhor, eu estou com um desejo de trocar de carro, eu tenho essa possibilidade, tenho essa, meu desejo é esse carro, nessa cor, nessa motorização, você coloca para Deus tudo. Senhor, mas se o Senhor quiser, se for da tua vontade, se isso é o melhor para mim nesse momento, nessa época, que o Senhor aplane os caminhos. Você vai ver que tudo vai dar certo se for da vontade de Deus. E se não for, Deus começa a travar. Você vai não conseguir um financiamento, a pessoa que quer te vender não quer mais, aí você fica até frustrado. Mas aí você lembra, eu coloquei na mão de Deus. E se eu não conseguir isso agora, é porque Deus achou por conveniência que seria o melhor para mim eu não conseguir isso agora. Isso é colocar tudo na mão de Deus e descansar. E não se depois sair dizendo, né? Se Deus quiser vai acontecer, mas você não colocou na mão de Deus. É isso que ele estava dizendo para esses comerciantes, para esses homens mercadores. Olha, vocês falam que vão para tal lugar, que vão ficar um tempo lá, que vocês vão contratar, que vocês vão ganhar dinheiro, mas vocês não colocaram na mão de Deus. Vocês não sabem nem se vão estar vivos para poder desfrutar disso que vocês estão sonhando. Vocês não sabem nem se essa vai ser a vontade de Deus para a vida de vocês. Então, como crentes em Cristo Jesus, vocês têm que fazer de maneira contrária. Senhor, se o Senhor me dê graça, se eu estiver vivo, se o Senhor me dê fôlego de vida, porque a vida, quem determina é Deus.
Se eu vou estar vivo amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, é Deus que vai me conceder e é Ele que sabe ou não. Então, não adianta eu fazer planos, que os planos de Deus já são outros. E aí, quando eu coloco isso na mão de Deus, sabendo que a minha dependência é dEle, eu não tenho, né, eu sei que a minha vida, o meu momento aqui na terra é muito frágil, como ele disse, olha, é um vapor. Sabe o vapor, que a água ferveu, saiu aquele vapor, a água parou de ferver, o vapor foi embora? É um tempo. Existe um tempo determinado. E nós temos esse tempo aqui. Então, a nossa vida, ela é frágil demais. E não depende de nós, depende de Deus. Então, quando eu já coloco isso nessa consciência, Senhor, se o Senhor permitir, se eu tiver fôlego de vida, se eu estiver vivo, para poder desfrutar disso que eu estou objetivando, que nós possamos ir, que nós possamos ali sim trabalhar, ali ganhar dinheiro, fazer o que for melhor para mim, para minha família. Você colocou na mão de Deus. Aí você vai poder falar, se Deus quiser, isso vai acontecer. Porque você colocou na mão de Deus. Não virou um jargão. Eu mesmo, agora no começo do ano, eu fiz algo que não coloquei na mão de Deus. E não deu certo. Nós fomos passear eu com a Roseli no shopping. E esse ano, quando a gente faz aniversário de casamento, a gente sempre faz uma viagem. E aí eu olhei lá na agência, na CVC, e tinha um plano bom de uma viagem. E eu falei, puxa, vamos fazer. E não consultei Deus, porque eu tinha condições de fazer, né? Porque às vezes, quando você não tem condição de fazer, você vai consultar Deus. Porque você não tem como fazer, você quer que Deus dê um jeito de fazer. Mas quando você tem condição, você vai lá e faz, sem consultar a Deus. Eu estou falando porque aconteceu comigo. Aí, puxa, beleza, maravilha, fomos lá, fechamos e tal. E a viagem, nós pagamos tudo e era para o mês de abril. O que aconteceu? Veio essa pandemia, nós não fomos viajar, vai ficar protelado não sei para quando. E se provavelmente eu tivesse em casa, orado a Deus, Senhor, nós temos o desejo de fazer essa viagem, nós vimos lá, a condição é favorável, a gente consegue fazer, se isso for da tua vontade, que nós possamos fazer, eu tenho certeza que Deus ia dar impedimentos para que nós não tivéssemos fechado o negócio. Porque é assim que funciona. Já aconteceu com você, tenho certeza disso. Quantas coisas que você foi fechar, fazer e você colocou na mão de Deus e a coisa não deu certo e você acabou não usufruindo daquilo que você tinha de desejo, mas colocou na mão de Deus e não deu certo, pode ter certeza, você se livrou de um laço do inimigo. E da mesma forma, ao contrário, você colocou na mão de Deus e você achou até que ia ser muito difícil e daqui a pouco as coisas aplanaram de uma tal forma que você conquistou aquilo que você queria, porque você colocou na mão de Deus. Então, quando nós temos esse jargão, né, se Deus quiser, que nós possamos, quando falar isso, saber se realmente nós colocamos na mão de Deus isso que nós queríamos, aquilo que nós objetivamos, aquilo que é um sonho, que é um desejo. Porque essa é a forma do crente viver. Essa é a forma do crente, ele estabelecer os princípios dele na terra, mas estabelecidos na palavra de Deus. Porque em Provérbios, eu amo o livro de Provérbios, né? Vocês sabem disso, a gente está até estudando o livro de Provérbios, agora nós paramos por causa dessa situação, e eu acho que fica muito difícil a gente estudar dessa maneira aqui, né, por vídeo, mas assim que nós retomarmos, nós vamos continuar orando e trabalhando e estudando o livro de Provérbios. Mas em Provérbios 16, olha o que diz. Provérbios 16, vamos ver, o versículo 1 e o versículo 9. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E olha o que diz o 9 complementando. O coração do homem considera seu caminho. Significa, faz seus planos, tem os objetivos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Sabe o que quer dizer aqui? Quando você coloca na mão de Deus os seus planos, os seus objetivos, Deus te direciona. Deus, ele mostra o caminho. Deus, ele dá uma forma de você alcançar aquilo, se for da vontade dele, de uma maneira muito tranquila, que vai ser bênção na sua vida. Agora, quando nós achamos que, não, mas eu tenho condições, eu vou lá e faço. Foi o que aconteceu comigo. Dá para mim pagar? Não preciso nem consultar Deus, porque está aqui, vão lá, paga e pronto. Você se acha suficiente para fazer alguma coisa. É aí que a gente cai no laço. É aí que a gente entra nessa palavra de Tiago e fala, não faça assim. Primeiro, fale com Deus. Senhor, se até lá eu estiver vivo, se até lá o Senhor me der fôlego, então me conceda isso, me conceda aquilo, dessa maneira, desse jeito. É isso que nós temos que entender como crentes.
que nós somos dependentes de Deus. Hoje o mundo está vendo essa situação de uma maneira bem diferente. Muitas pessoas que eram autossuficientes hoje estão se rendendo a Deus, sabendo que, puxa, eu sou incapaz, eu sou impotente, estou impotente em relação a uma situação que está acontecendo. Por quê? Porque é Deus que tem o domínio. É Deus que detém todo o poder e autoridade. Muita gente que estava afastada de Deus está se voltando a Deus porque vê que Deus tem o controle. Deus, ele sabe o que fazer na hora certa, da maneira correta. E aí vem uma outra orientação de Tiago que é tremendo para as nossas vidas. E quando ele orienta esses homens, e ele está orientando a cada um de nós também, olha o que ele fala aqui. Nesse mesmo texto, logo depois que ele fala, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E no 16 ele fala, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. O que ele está dizendo? Esses homens, esses mercadores, e assim como aconteceu comigo, olha, não, eu tenho condições de fazer isso, eu vou fazer. Então, ele dentro da sua capacidade, da sua força, da sua condição financeira, do seu intelecto, ele acha que ele consegue fazer as coisas. E aquilo que ele consegue realizar, ele se gloria. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, é maligno, porque toda a glória é de Deus. É o que diz em Jeremias, nós vamos ler daqui a pouco, mas eu gostaria que você entendesse o que isso significa para a minha vida e para a sua vida. Aonde você está hoje é porque Deus te colocou. Quantas pessoas falam assim? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, talvez até eu já falei alguma coisa nesse sentido, né? Puxa, olha, hoje eu estou desfrutando de algo maravilhoso, hoje minha vida está bem, mas olha, você não sabe o sacrifício que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Quantas pessoas não falam isso? Você não sabe o que eu batalhei para estar no lugar que eu estou. Eu vou te falar, muita gente trabalhou mais do que você. Muita gente se esforçou mais do que você. Muita gente batalhou muito mais e estudou muito mais do que você para estar no lugar que você está hoje. E não conseguiu chegar. Então, essa glória que você tem hoje, ela não é sua. Foi Deus que te colocou nesse lugar. Não foi a tua capacidade, porque tem gente muito mais capacitada para fazer aquilo que você está fazendo e não está bem como você está. Pode ter certeza disso. Então, não se glorie no que você faz. Glorie-se no Senhor. Porque aonde você está é porque Deus te colocou. Muitas outras pessoas poderiam estar nesse lugar. Talvez você já pensou nisso. Puxa, a minha capacidade não é tanta para mim estar desfrutando do que eu estou desfrutando hoje. Mas saiba que não é pela sua capacidade, é pela glória de Deus na sua vida. É a presença de Deus na sua vida que vai fazer você estar em lugares altos. A Bíblia diz isso. Quando nós obedecemos, Ele nos coloca em lugares altos. Então, tudo que você desfrutar, dê glórias a Deus. Você vai ter que se esforçar? Vai ter que se esforçar. Você vai ter que trabalhar? Vai ter que trabalhar. Vai ter que estudar? Vai ter que estudar. Mas com essa fusão de tudo isso e com a bênção de Deus na sua vida, você vai ser colocado em lugares que muitos outros fizeram tudo isso e não conseguiram. Tenha certeza disso. O que você está desfrutando hoje tem mérito seu? Tem. Mas o mérito maior é de Deus, que te colocou nesse lugar. Ele te capacitou. Mas a minha capacidade? Foi Deus que te deu. Mas os meus clientes? Foi Deus que te deu. Mas a minha empresa? Foi Deus que te deu. A minha saúde? Foi Deus que te deu. Se nós entendermos isso, nós vamos caminhar sabendo que tudo está na mão de Deus. Que tudo é dependente, nós somos dependentes de Deus para tudo. Hoje nós estamos vendo isso, pessoas que têm fortuna, e se é cometida a doença, o que acontece? A fortuna não vale nada. O dinheiro não compra essa saúde. Mas Deus pode dar essa saúde. Nós sabemos disso. E aí, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias. Olha o que já dizia o profeta Jeremias. Jeremias no capítulo 9, versículo 23 e 24 é muito conhecido. Mas muitas vezes um versículo muito lido e muito conhecido não é tão entendido. Pode ter certeza disso. Agora aqui em Jeremias 9, 23 diz assim: assim diz o Senhor,
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Exatamente a orientação que Tiago está dando, é o que Jeremias já tinha dito através da bênção de Deus na vida dele, da presença de Deus na vida dele. Olha, o que você tem hoje, o que você está desfrutando, não é bênção por acaso. E também não é somente pela sua força, pela sua capacidade, é porque Deus aprove a ele te dar esse benefício. Mas tem pessoas que não são crentes e estão desfrutando dessa situação melhor do que eu. Mas muitas vezes uma pessoa que não é crente e ela desfruta hoje, aparentemente financeiramente, de um bem que você não tem, você pode ter certeza que muitas vezes ela não tem a felicidade que você tem. Porque a Bíblia diz que a riqueza pertence a Deus, e quando Ele nos enriquece, ela não traz dor. Porque quantas pessoas hoje estão bem financeiramente, estão ricas, mas estão pobres de espírito, estão pobres na sua família, estão pobres no seu convívio social. Agora nós que somos crentes em Cristo Jesus, quando Deus ele nos dá esse benefício de nós conquistarmos, de nos colocar em lugares de destaque, você desfruta disso com alegria. Você vive com prazer. Essa é a grande diferença do ímpio que consegue riqueza e do crente que consegue riqueza. A diferença é a felicidade que cada um tem, porque é Deus que nos dá. E quando nós entendemos isso, nós vivemos com alegria no coração. E nós aprendemos que aquilo que nós temos foi Deus que nos concedeu, por isso que nós ofertamos na casa do Senhor, por isso nós dizimamos, porque sabemos que não é nosso, foi Deus que nos deu, então a gente cumpre a palavra dele, retribuindo dentro do que a gente pode, do que a gente deve. Quando existe um socorro a ser dado, a gente vai lá e socorre, porque sabemos que se Deus me deu a condição de socorrer alguém, é para que eu socorra. E ontem eu estive com o Hernan, nós estivemos no monte e estávamos orando, e no meio da oração Deus me deu essa palavra para passar para o Hernan, inclusive a gente dialogando ali a respeito dessa situação de nós podemos socorrer pessoas, nós oramos a respeito disso. Se aonde nós tivermos condições que nós possamos ser um agente de socorro. E é isso que Deus espera de nós. Na nossa família, quantas pessoas que têm uma família com vários irmãos, tem um pai, uma mãe, às vezes o pai está bem financeiramente, está tranquilo financeiramente, mas tem aqueles resquícios com o filho e acabam não ajudando, não socorrendo. Eu não consigo conceber isso, porque se Deus me deu condições, para que é que Deus te deu algo de bom? Para que Deus te deu uma condição financeira? Para que você viva bem e possa socorrer quando precisar de alguém. Se nós entendemos isso, nunca vai ter peso, e Deus cada vez ele vai acrescentar mais. Você lembra da passagem dos talentos? Deus ele distribui os talentos, então aquele que trabalha, aquele que faz, aquele que multiplica os talentos, ele sempre vai ter mais. Aquele que retém, aquele que esconde, aquele que tem medo, ele vai perder até aquilo que ele conseguiu de pouco. Por quê? Quanto mais nós temos e mais nós trabalhamos e mais nós socorremos, mais Deus ele nos dá também, porque ele confia em nós. Ele sabe que por mais que ele te dê, na hora de socorrer alguém, ele vai socorrer. É isso que Tiago está dizendo para esses homens. Olha, não se glorie na sua força, não se glorie no que você ganhou, não se glorie na sua riqueza, não se glorie na sua capacidade de fazer o comércio, né? Que até hoje, se na terra, no mundo, os melhores comerciantes são os judeus, porque eles entenderam isso. Desde lá de Provérbios, quando fala, depois, quando o Tiago orienta, eles têm isso na mente deles, que tudo eles colocam na mão de Deus primeiro, e tudo que vem para eles sabem distribuir da maneira correta. E é isso que nós precisamos entender como crentes. Primeiro, nós sermos crentes praticantes. Eu sou crente em Cristo Jesus, tá? Então na hora de eu tomar decisões, eu não posso ser ateu. Eu tenho que colocar Deus no meio do meu negócio. Eu tenho que atrair Deus para fazer aquilo na minha vida. E eu já até testemunhei na igreja, a minha casa, essa casa que hoje é um templo do Espírito Santo, é uma igreja do Senhor. Quando nós fomos construir, nós não tínhamos condições para construir.
total. A ideia era levantar e sair do aluguel e vir para cá. Mas nós colocamos na mão de Deus, nós oramos antes até da planta, nós oramos, fizemos uma oferta de gratidão a Deus para que Ele direcionasse os nossos passos, nossos caminhos, mas foi uma bênção. A gente conseguiu construir a casa em 8 para 9 meses, com tudo pronto, e viemos para dentro. E a gente até hoje não sabe como isso aconteceu, financeiramente falando, mas aconteceu. Por quê? Simplesmente colocamos na mão de Deus. Colocamos, sabe, de uma forma plena. Não é que nós fizemos, vamos fazer, agora se Deus quiser vai dar certo. Não. Nós, até sem esse entendimento todo, na época nós fizemos exatamente o que Tiago está dizendo para que seja feito. Senhor, nos capacite, nos dê graça. Até isso nós falamos, que nós pudéssemos ter condições de desfrutar da casa que nós construiríamos, se Deus assim o permitisse, para que nós tivéssemos saúde para isso. Então, quando a gente entende que Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele aplana os caminhos, Ele não dá peso nas nossas decisões, Ele faz com que a nossa mente seja clareada, Ele nos dá capacidade de entendimento, Ele nos dá a capacidade de saber discernir o que deve e o que não deve fazer. E quando o que não deve fazer vem acontecer, Ele nos dá paz no coração para entender. Então não era o momento, então não era a hora, então não era isso que Deus queria para mim nesse momento. E você fica em paz e sempre Deus abre outra porta. A Bíblia não diz que se fecha uma porta, Ele abre outra. É assim que Deus trabalha. Mas para os que nele confiam. Como é que significa confiar em Deus? É você colocar primeiro na mão de Deus. É não tomar decisões nenhuma sem antes levar para Deus. A gente não fala, Deus é o meu Senhor. Sabe o que significa ser servo de alguém? Tudo que você vai fazer, você tem que dar satisfação para o seu Senhor. Um servo é assim. Um servo, ele não faz nada que o Senhor dele não saiba o que ele está fazendo. E quando nós falamos que eu sou servo do Senhor, então tudo que eu vou fazer, eu vou prestar conta para Deus. Eu vou pedir para que Ele possa me abençoar para que aquilo seja feito. E se for da tua vontade, que seja feito. Assim como nós aprendemos no Pai Nosso. O próprio Jesus falou, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E muitas vezes nós negligenciamos essas simples orientações, mas que são de fundamental importância para as nossas vidas. Se nós entendermos isso, tudo quanto nós venhamos a fazer, nós colocarmos na mão de Deus e deixarmos Ele cuidar, orientar, nos direcionar. E tudo quanto nós alcançarmos, nós não colocarmos a glória sobre a nossa capacidade, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa forma de agir, colocar que foi Ele que nos concedeu, para que a glória dele se manifestasse na minha vida e na sua vida. É assim que vai funcionar. Deus, Ele vai cada vez mais te abençoando, porque Ele sabe que pode confiar em você, porque o que Ele deu, você multiplicou. Você multiplicou, não reteve e socorreu quem precisou. Amém? Que você possa entender, porque no último versículo aqui, ele diz, vamos lá de novo para Tiago. Quando ele fala que aquele que sabe fazer o bem e não o faz. Olha o que ele diz no último versículo, no 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E ele não está falando aqui de ser bondoso, de ser caridoso. Fazer o bem é fazer a coisa certa. Aquele que sabe que deve fazer dessa maneira e não o faz, está pecando. Porque você não está colocando Deus em primeiro lugar. É isso que ele está dizendo aqui, olha, você sabe o que tem que fazer? Sei. Você sabe que é assim? Sei. Então faça. Porque se você não está fazendo assim, você está pecando. Por que está pecando? Porque você está negando Deus na sua vida. Você está se colocando à frente do seu Senhor. Sabe aquele, tem o meu Senhor e eu sou o serviçal. Aí eu estou passando à frente do meu Senhor, tomando atitudes que eu não posso fazer, porque depende dele autorizar ou não as minhas atitudes. Por isso que fala que nós pecamos quando nós fazemos isso. Então, meus amados, que nesse momento que nós estamos vivendo, de muito tempo em casa, talvez você esteja lendo a Bíblia mais do que você estava lendo antes, talvez você esteja orando, e eu creio nisso, mais do que você estava orando antes. Comece a refletir nessas passagens, leia esse texto várias vezes também, e você vai entender qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele quer nos levar por caminhos altos e caminhos planos.
Muitas vezes nós passamos por dificuldades, passamos por privações, passamos por necessidades que não deveríamos passar, porque com certeza nós tomamos atitudes que foi pela nossa capacidade, pelo nosso entendimento, pela nossa força, pelo nosso poderio econômico, pelas nossas ilusões, muitas vezes, pelos nossos sonhos, mas não colocamos na mão de Deus. Porque tudo quanto nós colocamos na mão de Deus, Ele abençoa. Tudo que nós colocamos na mão de Deus, Ele prospera. Amém? Fique com essa palavra no dia de hoje, nesse domingo, da família, que você possa desfrutar do melhor nessa terra com seus familiares. E que você possa sempre estar tomando decisões sábias, principalmente nós que somos pais de família, porque as nossas decisões, elas não ferem somente a nós e não abençoam somente a nós. Cada decisão que um pai de família toma, ele está envolvendo a sua esposa, os seus filhos, enfim, todos os seus familiares. Uma decisão errada, ela pode trazer um problema sério. Uma decisão certa vai trazer alegria, vai trazer bênção, vai trazer união. Por isso que Deus tem essa preocupação em nos orientarmos. Eu gostaria que agora você pegasse na mão de quem está do seu lado, seja sua esposa, seja o seu marido, seja seu filho, sua nora, as pessoas que estão na sua casa. E nós vamos fazer uma oração. Amém? Pegue na mão dessa pessoa e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos, Senhor. Porque a tua palavra é rica para nos orientar. E nós lhe pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes as orientações vêm e nós não atendemos como deveríamos. Nós temos a consciência, nós sabemos o que fazer e não fazemos da maneira correta. Mas que seja o teu Santo Espírito, ó Pai, a partir de hoje, induzir os nossos corações à maneira correta. Que nós venhamos a colocar tudo em tuas mãos, ó Pai. Nenhuma decisão venha a ser tomada pela nossa capacidade, pelo nosso entendimento, pela nossa inteligência, mas que todas as decisões venham a ser tomadas mediante a unção do teu Santo Espírito, a orientação do teu Santo Espírito. Por isso, sela cada lar agora, meu Pai. Sela cada mão aí que está dada, meu Pai, que está firmada um com o outro como família. Que seja o Senhor a dar paz, dar abundância, dar prosperidade, dar saúde, revista-nos e que seja tudo de acordo com a tua vontade e o teu querer, para que o teu nome, através das nossas vidas e de cada lar representado, seja louvado e glorificado. E aí nós podemos dizer com muito entendimento, se Deus quiser, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra, porque nós colocamos tudo na mão de Deus. Amém? Nós vamos orar dando encerramento, a bênção apostólica, e logo após a Mari vai continuar louvando a Deus, e você esteja louvando junto, com muita paz, com muita alegria no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai, que nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos por esse momento, Senhor, na tua presença, desfrutando da tua palavra e do teu carinho e do teu amor para com as nossas vidas. Por isso, meu Pai, enche o nosso coração de graça, de ousadia e de entendimento e conceda-nos uma semana de vitória. Sela, meu Pai, a saúde em cada lar, em cada um de nós, que possamos sim desfrutar do melhor dessa terra, porque esta eu tenho certeza que é a tua vontade. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque a sua mão em posição de receber e que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor. Vamos louvar a Deus.